sabe que tem diferença entre os dois, né? Você falou muito sobre você atende pessoas com seletividade, crianças e adolescentes. Conta um pouquinho pra gente a diferença entre os dois diagnósticos. Tá. Lembrando que esse diagnóstico não é nosso, né? Esse diagnóstico é do Sim. médico, né? Do psiquiatra, de preferência, né? Mas até onde, em criança e adolescente, a gente considera um transtorno alimentar restritivo evitativo quando existe comprometimento nutricional. Senão a gente não considera como transtorno alimentar. Se é uma criança só que evita o alimento por N motivos, mas isso ainda não afetou seu estado nutricional, sua altura, seu peso, a gente não fecha o diagnóstico de transtorno alimentar restritivo evitativo. O que, na verdade, é um pouco diferente no adulto, né? No adulto, quando você tem comprometimento nutricional e você não tem ingestão alimentar, você tem um outro transtorno alimentar que não é o TARI, né? Sim. Então, você tem aí uma coisa meio obscura, a gente pode dizer assim, né? Existem alguns autores, inclusive, que dizem que são sinônimos, seletividade e TARI, mas os autores mais sérios não consideram. Os autores mais sérios consideram que o transtorno alimentar restritivo evitativo, eu preciso ter comprometimento nutricional daquela criança ou daquele adolescente para ele sair do quadro de seletividade ou dificuldade, que a gente pode dizer aqui qual é a diferença entre uma coisa e outra, e entrar no transtorno alimentar. Sim. E quais são as dificuldades, né, que mais comuns que esses pacientes trazem quando te procuram? Assim, tem algum padrão de tipo, a criança ela come menos carboidrato, ela come coisa mais ultraprocessada, mais altamente palatável. Tem algum padrão e que dificuldades assim eles apresentam Não, mais? não tem nenhum padrão. Na verdade, o que a gente consegue perceber são algumas coincidências. Então, por exemplo, primeiro deixa eu só pontuar a diferença de seletividade para dificuldade alimentar, porque são pontos diferentes, Boa. né? Na seletividade, a gente considera o indivíduo seletivo quando ele ingere menos de 30 alimentos, mas ele ingere pelo menos um alimento de cada grupo alimentar. Ele não precisa, ele normalmente não come uma comida muito diferente da família, ele consegue comer no mesmo ambiente e ele até se propõe a experimentar. Esse é o quadro de seletividade. Que vou dizer para vocês que é um quadro muito raro de eu pegar. Eu pego muito mais a dificuldade alimentar. Só que o termo dificuldade é um termo não pejorativo, mas é um termo que assusta mais os pais. Então, apesar de eu explicar isso tudo na consulta, né, a gente acaba chamando tudo de seletividade. Já o quadro de dificuldade alimentar é um quadro onde essa criança ingere menos de 20 alimentos, ela tem ausência pelo menos um grupo inteiro ou alguns grupos alimentares, ela faz movimento de fuga, ela não consegue comer no mesmo ambiente, ela muitas das vezes come uma comida completamente diferente da família. Então, esses são basicamente o que eu pego hoje no consultório. Eu tenho pacientes, por exemplo, eu tenho um paciente que ele não consegue passar no corredor do Barra Shopping do Ben Jerry, por conta do cheiro da casquinha sendo feita. Eu amo aquele cheiro. Ele não Uma tolera delícia mesmo. aquele cheiro. O cheiro. Ele não tolera aquele cheiro. Né? Então, Imagina assim, para a mãe conseguir entender, reconhecer isso que acontecia. Gente, é um trabalho muito minucioso, né, Mari? então, assim, então eu pego muito mais dificuldade alimentar no consultório do que efetivamente seletividade, tá? Mas, Certo. né? Então, esse é um primeiro ponto. Padrões alimentares eu não vejo. O que eu tenho visto com uma certa frequência? Uma coisa bem curiosa. Crianças que mudaram de país. Então, Foram para ele é devo... fora? ou, por exemplo, eu Ou estou com uma vieram para criança cá, aqui que é estrangeiras? mexicana e veio para o Brasil. Os pais são brasileiros, foram para lá trabalhar, ele nasceu lá e aí vieram para o Brasil. E o quadro de seletividade inicia nessa transição. E a Olha, história de todos é a mesma. O quadro começa no avião. no Começa a recusa avião. alimentar no avião. Então, assim, eu já estou com quase 10. Eu acho, se não me engano, eu tenho 8 pacientes com a mesma história. Eu falei, gente, não pode ser só coincidência, né? Não Eu pode. preciso, eu preciso estudar um pouco mais a fundo isso. Nossa, e E não aí a deve gente ter começa. literatura disso, né? Pois é, não achei. Não achei. Não achei.
E aí, assim, eu vejo Gente, uma coisa em comum de todas essas crianças. Eles tinham uma rotina, eles tinham uma pessoa que fazia comida e essa pessoa deixa de existir. Essa ficou lá referência, atrás, sim. isso, deixou de existir, né? Então, era uma pessoa que ajudava a mãe, enfim, e a família se muda e essa pessoa não se muda junto, Uau. tá? Pode ser até alguém da Então, família, né? Uma aham, avó, né? uma Ou além do avó, eu cuidador, tenho um né? caso de uma criança de luto, com Sim. seletividade, que a avó que fez a introdução alimentar dela, e a avó Não, faleceu e parece ela não muito está comendo questão mais de nada.